Apucarana celebra 81 anos. Hoje eu converso com o presidente da Câmara de Vereadores, Danilo Ascioli, que tem promovido mudanças significativas no Legislativo. Hoje ele fala sobre essas iniciativas e os desafios da sua gestão e o que espera para o futuro da nossa cidade. Seja bem-vindo, Danilo. Liz, uma alegria poder falar com você, com todo mundo que acompanha a TN Online, para falar da nossa Apucarana, que precisa seguir pujante e avante, porque essa é uma cidade que merece tudo de melhor. Você é um dos presidentes da Câmara, um dos mais novos a presidir, né, lá a Câmara. Como que você vê isso? O que você pretende implantar, mudanças? Porque você já chegou chacoalhando o local, né? De fato, quando eu assumi a Câmara com 32 anos, um dos presidentes mais novos da história, a gente tem um dever que é muito claro. O povo acreditou numa mudança, colocou toda a esperança nisso e o meu dever é não frustrar essa esperança. Então o que eu preciso fazer? Implementar um novo ritmo de trabalho na Câmara Municipal. Mostrar para você e da sua casa, para o povo de Apucarana, que a Câmara Municipal é a casa do apucaranense. Então dessa forma a gente precisa trabalhar muito. Então nos primeiros dias trabalhei de segunda a sexta, sábado, domingo, de manhã à tarde, começo da noite, às vezes durante a noite ali na Câmara, porque o povo está pagando o nosso salário. Então para o pagador de imposto é importante ele entender que tem alguém trabalhando para mudanças do Poder Legislativo. Câmara forte é algo que você cita com frequência. O que isso significa na prática? Significa que a Câmara não é o puxadinho da Prefeitura, significa que a Câmara não é a edícula da Prefeitura, que a Câmara é um poder. Enquanto poder, ela precisa de fato fiscalizar os serviços do prefeito e das secretarias. Não dá pra gente continuar numa mesmice, naquela ideia de que a Câmara é só aquela que homologa o trabalho do prefeito. Não, não faz sentido. Nós precisamos mostrar para a população que a Câmara é um poder. Lá em Curitiba eles conseguem vislumbrar a Assembleia como um poder, porque ela fiscaliza, discute os projetos do governador. No governo federal, muitas vezes, numa teoria de freios e contrapesos, o Congresso é quem segura o presidente. Não faz sentido que uma cidade do tamanho de Apucarana a gente entenda que a Câmara é o puxadinho da Prefeitura. Talvez seja porque a porta da Câmara foi feito o prédio em 1968 e aí a porta da Câmara é voltada para a Prefeitura. Mas isso é uma das coisas que a gente vai mudar. A gente tem que ouvir ao povo. Então, além das mudanças práticas lá, vai ter estruturais também? É necessário. A Casa do Apucaranense é de 1968, passou por uma reforma em 2018, 19, se não me engano, e acaba que não atende às necessidades. As pessoas que vão até a Câmara conseguem vislumbrar que o prédio não foi planejado, que as coisas não estão acontecendo da maneira correta e que muitas vezes a pessoa vai ter uma conversa com o vereador e a conversa é toda vazada para todos os lados. Então nós precisamos ter um ambiente digno para que as pessoas sejam atendidas. Um dos meus projetos foi a Câmara 24 horas. A primeira no Brasil, que vai ser 24 horas. E não tem sentido você chegar lá e não ter um ambiente seguro, um ambiente em que você vai conseguir falar com o vereador de maneira... sem que você seja ouvido, sem que a conversa seja vazada, sem nenhum tipo de privacidade. Então nós precisamos mudar a estrutura da Câmara, aumentar o plenário, porque o plenário de uma cidade de 140 mil pessoas cabe 100 pessoas, isso não faz sentido nenhum. Então nós temos alguns deveres com a cidade de Apucarana e nós vamos cumprir todos eles. Na última semana, Danilo, vocês aprovaram mudanças importantes, como a verba de gabinete. Sim. Como que essa ação, na sua visão, vai impactar o trabalho dos vereadores? Primeiro é importante que o vereador tenha uma assessoria. Nós implementamos a verba de gabinete, assim como ela existe em Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Assembleia Legislativa e outras cidades grandes. Qual que é a ideia? O modelo que existia não tinha transparência nenhuma. As pessoas trabalhavam dentro da estrutura da Câmara, mas ninguém sabia quem estava ligado ao qual vereador. Então, muitas vezes havia-se discussão de funcionário fantasma. Mas veja, denunciaram o João por ser funcionário fantasma, mas a quem o João está ligado? Hoje nós implementamos uma metodologia mais moderna para que você saiba quanto o seu vereador gasta. Nós colocamos um teto, mas para você saber quanto o seu vereador gasta por gabinete, o currículo de quem está trabalhando com o seu vereador, se foi por conchavo político, como tem acontecido na cidade de Apucarana, ou se foi por uma questão técnica de capacidade, de capacitação. Então nós tentamos implementar algo mais moderno. O vereador pode gastar o teto, mas o vereador pode não gastar nada. O vereador pode gastar R$ 1.600, porque o salário da Câmara começava com R$ 4.000. Veja, ninguém que começa trabalhando no comércio ou em qualquer outro lugar começa com 4 mil. Então nós colocamos a menor faixa de salário da Câmara, ali do servidor em comissão, por R$ 1.600.
que é o salário que você começa ali no comércio. Então veja, nós tentamos implementar algumas mudanças. Isso vai dar certo? Não vai dar certo? Ali na frente é o cidadão que vai falar para a gente se deu certo ou não. E eu não tenho dificuldade nenhuma em, quando erro, voltar atrás. Tá certo. São mudanças importantes e vamos ver se vai ter tanta gente agora querendo se candidatar a trabalhar na Câmara, né? De fato, a gente vai esperar agora. Eu, inclusive, vou falar em primeira mão para a TN, vou fazer dentro do meu gabinete uma seleção de currículo, vou fazer entrevista com as pessoas, porque eu, durante minha eleição, não fiz conchavo político com ninguém. Então, não fiquei prometendo cargo. Então, o que eu preciso? De gente técnica dentro do meu gabinete para trabalhar e trabalhar pela cidade de Apucarana. Danilo, o seu projeto Câmara 24 Horas foi uma das iniciativas mais comentadas nos últimos dias. Conta pra gente como ele vai funcionar. Veja, hoje a Câmara, hoje não, né? Agora já mudou, mas a Câmara funcionava do meio-dia às 18. Às vezes abria de manhã, alguns funcionários iam, outros não, e agora nós estabelecemos um ritmo de Câmara 24 horas. A Câmara de Apucarana é a casa do apucaranense, a casa tem que estar aberta. Então as pessoas, os cidadãos vão ter a condição de marcar junto com o seu vereador em qualquer horário para que ele te atenda ali na Câmara e que você tenha um ambiente seguro. Então é necessário a gente implementar segurança 24 horas na Câmara para que você, a qualquer momento, possa acionar o seu vereador e ser atendido. Porque muitas vezes, Liz, durante o horário de serviço, você não consegue sair para ir na Câmara. E as coisas têm que acontecer fora do horário de serviço. Por isso que eu apresentei esse projeto. E é a primeira Câmara no Brasil que apresenta um projeto nesse sentido. Outro projeto interessante, você até começou a falar dele logo no início da nossa conversa, que é a Câmara nos Bairros. Qual que é o principal objetivo desse projeto? Como ele também vai funcionar? Eu trabalhei por muito tempo no Justiça nos Bairros, que a desembargadora Joeci Camargo foi quem idealizou. É um projeto que leva o poder judiciário até as pessoas, na ponta, lá no bairro. O projeto Câmara nos Bairros vem disso, vem da ideia que eu entendo, que o vereador, o gabinete do vereador precisa estar lá na ponta, conversando com as pessoas onde os problemas realmente acontecem. A gente precisa sair das quatro paredes e mostrar e entender que existe vida fora da Câmara Municipal. Nós precisamos atender a população lá no bairro, que é onde às vezes a grama está muito alta e ninguém pediu para cortar, é onde a UBS às vezes está sem médico. Eu tenho a notícia que recentemente os técnicos de enfermagem não estão lá porque estão sem salário, não foi pago agora no começo desse ano. Então veja, nós precisamos estar nos locais para fazer a devida fiscalização. O que você espera para o futuro da cidade e quais áreas que você acredita que tem que ser priorizadas entre saúde, educação, segurança? Veja, eu entendo o seguinte, Apucarana é uma cidade pujante, é uma cidade que foi programada e planejada para 30 mil pessoas e hoje atende 140 mil pessoas, além de ser a capital do Vale do Ivaí. Então, Apucarana precisa trabalhar em várias frentes. Eu sou professor, sou advogado, então, enquanto advogado e professor universitário na área do direito, o que me norteia são os sentimentos de equidade, de justiça, da legalidade. Nós precisamos respeitar a legalidade, atender às necessidades da população e, em especial, investir muito em educação. A educação é o que vai nortear o futuro da cidade. Maringá e Londrina têm grandes faculdades, assim como Apucarana também tem boas faculdades, mas eles investiram em educação e a cidade conseguiu avançar. Então, primeiro, eu entendo que a educação é o primordial, mas nós precisamos investir em saúde, nós precisamos cuidar de fato das pessoas, não só no discurso, a gente precisa cuidar das pessoas de verdade. Ir lá na UBS e ver o que está faltando, ir lá no hospital e ver o que está faltando. A Apucarana hoje tem 3 hospitais, os 3 precisam funcionar. Não importa quem fez o hospital, não importa quem idealizou o hospital, o que importa é se a dona Maria, o seu João, o seu Mário, as pessoas vão ser atendidas nesse hospital. As coisas precisam parar de ser vislumbradas, verificadas com tanta vaidade. Quem fez? O importante é quem vai ser atingido, quem vai ser atendido. Enquanto a vaidade estiver acima das situações, enquanto o grupo político estiver acima das situações, a Apucarana não vai avançar. Mas eu acredito numa Apucarana que vai avançar, porque a gente vai vencer a vaidade que aflora em algumas pessoas e dessa maneira a cidade com certeza vai seguir pujante. Danilo, você é jovem, está num cargo de destaque na política local. Quem que te inspirou ou o que te inspirou a seguir esse caminho? Veja, eu iniciei na política lá em 2016, inclusive trabalhando para o atual prefeito Rodolfo Mota. Em 2018, saio do gabinete dele para advogar, para ir trabalhar junto ao Tribunal de Justiça. Em 2019, assumo o cargo de procurador-geral e eu tive vários personagens que me inspiraram, mas em especial meu avô, pastor Daniel Ascioli, que é meu pai de criação.
Meu pai é o Sargento Machado, lá do Exército, mas meu pai de criação é meu avô, o pastor Daniel Ascioli, uma pessoa que eu cresci vendo ele estudar, cresci vendo ele atender pessoas em todos os horários, de manhã, à tarde, de noite, de madrugada, chorar junto com as pessoas que sofriam, se alegrar com as pessoas que se alegravam. Então a minha maior inspiração, de fato, é meu avô, que é o pastor Daniel Ascioli. Agora conta pra gente um pouquinho da sua família e como a sua família te apoia na sua trajetória política. A família é a base de tudo. A minha esposa Renata, extremamente sábia, uma pessoa que tem cuidado muito de mim, da nossa família, porque enquanto político nós somos também seres humanos e em alguns momentos nós acabamos deixando a família um pouco desguarnecida para atender as demandas da sociedade, para atender as demandas de Apucarana. Mas a minha esposa, a mulher sábia, é dificular. A minha esposa é dificular, cuida da nossa casa, cuida das nossas crianças. Eu tenho um casal maravilhoso de filhos, a Lara, quando eu falo deles eu quase me emociono. A Lara e o Heitor. A Lara, minha polaca, maravilhosa, tem 4 anos. O Heitor, meu piá. Ele é muito saudável, ele é minha cara. O que importa é que ele é saudável, viu, Liz? Então é um menino maravilhoso também, tem 2 anos de idade. São eles que conseguem fazer com que aquele peso que a gente carrega nas costas, quando a gente chega em casa e recebe um abraço, eles aliviam o peso, aliviam o fardo e mostram que tudo vale a pena. Eu quero deixar um legado na história para que eles se orgulhem de quem foi o pai deles. Então, tudo é pela Renata, pela Lara, pelo Heitor, pela nossa família e para que as coisas sigam funcionando. Então, Danilo, para a gente encerrar a nossa entrevista, deixa uma mensagem de aniversário para os apucaranenses. Hoje, no dia 28, Apucarana completa 81 anos, de uma cidade que venceu lutas, de uma cidade que venceu grupos políticos que não pensavam em cidade, que pensavam em si próprios, mas Apucarana é muito maior do que isso. Apucarana é maior do que grupos, Apucarana é maior do que situações, Apucarana é maior do que qualquer vaidade. Apucarana merece os nossos parabéns, porque essa cidade vai seguir pujante, seguir funcionando, seguir crescendo, porque é isso que ela merece. Ela não merece nada menos do que a vitória. É isso aí, parabéns para o nosso povo, feliz aniversário Apucarana e muito obrigada pela conversa. Liz, obrigado, pessoal da TN, Deus abençoe vocês. Apucarana é do Senhor Jesus e onde Jesus coloca a mão sempre é próspero. Tamo junto.